Pense numa delícia que ficou este bolinho de xícara, uma receita bem simples de cacau em pó com aveia, uma colher de cacau em pó 100%, 2 colheres de aveia, 2 colheres de água, 2 colheres de mel. Eu coloquei açúcar porque eu estou sem mel. Coloquei 1 colher de açúcar só e coloquei coco ralado para dar um gostinho a mais. Opa, pausou, mas voltou. E pense na delícia que ficou, né? Claro, joguei um açúcar aqui caramelizado por cima, né? Derreti o açúcar. Eu gosto ele bem queimadinho, então derreti o açúcar e joguei por cima para poder equilibrar a parte fitness. Né? Mas enfim, como eu tava falando, por que eu tô mostrando isso? Para quem acompanha a Reikianas, vocês viram que recentemente eu postei um vídeo, fiz um vídeo falando sobre a compulsão alimentar. E aí no vídeo eu disse, né, falei que eu já passei por uma fase assim bem complicada na minha adolescência. E eu era bem fortinha, né? Não era gordinha, mas era bem fortinha, tinha muita perna, tinha muito bumbum, tinha muito seio, tinha muito tudo, né? Então eu era bem fortinha mesmo, mas ao mesmo tempo corpuda, como diziam. E aí eu tinha esse problema de compulsão alimentar. Até compreender, né, quando eu entrei nessa área de psicoterapia transpessoal, amo bastante, eu compreendi o porquê daquela compulsão. Eu não enxergava que eu tinha aquela compulsão, certo? Mas eu tinha passado por uma fase em que eu comia, em que eu já me questionava o que acontecia, porque não era normal, né? Mas eu demorei bastante para chegar a essa consciência de enxergar que não era normal, né? É tanto que até hoje, mesmo eu tendo emagrecido bastante, até hoje a minha fama é de buraco sem fim, né? Porque eu comia muito. Ainda hoje eu como, não como antes, né? Mas tem momentos sim que eu caio na comida e dá uma fuga legal. E aí eu como bastante, mas não como antes, né? E aí muita gente já me questionou por esses longos anos, né? Quem me viu depois que eu comecei a emagrecer e eu não voltei ao meu peso de antes, né? Eu não voltei ao corpo de antes. E aí muita gente perguntava, Ana, como é que você conseguiu, né? Emagrecer e não retornar ao corpo de antes? Então, como eu falei no vídeo, nessa fase em que eu tava com um problema de compulsão alimentar, eu entrei no processo, estava no processo de ansiedade, não percebia, não enxergava que estava passando por tudo aquilo, né? E não enxergava que a comida para mim era uma fuga, né? Então a gente às vezes foge no álcool, às vezes a gente foge no cigarro, foge em outras questões, e eu fugia também na comida, né? Então eu comia desesperadamente e a fome não passava e eu continuava comendo até que eu passava mal, certo? Então assim, é um caso sério que a gente deve chamar a atenção, certo? Para essas questões, porque a gente precisa enxergar para que não venha a se agravar, né? A chegar a um ponto em que seja ainda mais difícil da gente se libertar disso. Então, quando eu fui na médica para essas questões, né, falei a ela como é que eu me sentia, estava com crise de ansiedade, enfim. E aí ela disse, né, falei da compulsão e falei que eu comia bastante da compulsão e aí ela me fez entender que era uma fuga e que eu precisava saber equilibrar a minha ansiedade para que eu pudesse reduzir, né, aquela compulsão alimentar. Então ela exigiu que eu entrasse na academia. Eu nunca fui de gostar de academia na época. Até então, eu gostava muito de esporte. Já fiz 5 anos de basquete e eu amava imensamente fazer basquete. Então, eu gostava de esporte. A academia eu passava 2, 3 meses e não suportava. Mas a partir desse momento, eu aprendi a amar a academia. Porque eu já não fazia mais esporte, né? Não dava para retornar ao esporte naquela fase. Vivia numa correria danada de dia e de noite, de madrugada, né? Fazendo meus trabalhos, minhas pesquisas, meus estudos, fazendo faculdade, enfim. Então eu não tirava um tempo para isso, na verdade, porque eu queria muito fazer o esporte, né? E apesar de também outro fator que aonde tinha era muito longe para mim e era tarde, né? Então para mim realmente não dava para retornar ao basquete. Então eu tive que realmente entrar na academia e aprendi a gostar. Passei quase 5 anos na academia, parei um tempo, não consegui voltar, passei 1 ano, né? Não consegui voltar. Quando a gente sai é complicado para voltar depois, é uma coisa, é outra, a correria aumenta, enfim. E aí, quando eu decidi retornar, na semana que eu decidi retornar, com o dinheiro na mão, pronta para ir para academia, né? Na mesma semana, então veio a pandemia e, enfim, suspendeu tudo. E aí, para retornar, mais difícil ainda, certo?
Então é muito importante que a gente passe a enxergar isso. E aí eu mostrei essa comidinha aqui, mostrei esses meus últimos dias retomando, né, o equilíbrio alimentar que eu aprendi na academia. E como eu falei do outro vídeo também, sou imensamente fã dos instrutores que me auxiliaram bastante, que são grandes amigos meus. E nessa fase, né, de compulsão, de me ajudar na dieta, nos exercícios físicos, enfim, e no incentivo. Quando eu faltava um dia, eu levava bronca. Então, muitas vezes, quando eu tava com preguiça no início, né, eles me davam um puxavão, venha agora. E aí eu ia, né? E aí eu sempre falo, não por ser simplesmente amigos meus, mas um bom profissional é assim. Ele nos incentiva, ele nos apoia, né? Ele quer nos auxiliar a melhorar, principalmente quando vê o nosso próprio esforço, né? Então é preciso também que a gente se esforce. E aí, nesses dias, esses últimos dias, eu entrei em compulsão alimentar por 15 dias. Minha TPM esse mês, só Jesus, foi pancada, né? E aí eu entrei em ansiedade, desequilíbrio alimentar, entrei em compulsão alimentar, estava ansiosa, enfim. Então eu me desequilibrei, me descontrolei por total na alimentação, comi bastante vários dias, né? Cheguei a sentir até mal-estar e aí eu me dei conta que eu já tinha entrado na compulsão alimentar. Já inicialmente já estava tendo noção, né? Quando a gente passa a enxergar, quando a gente passa a se conhecer, e aí eu sempre chamo a atenção para essa importância de a gente conhecer a nós mesmos, identificar como a gente funciona, como a gente se desequilibra, o gatilho, né, que leva ao desequilíbrio emocional, enfim, do nosso controle. Então, sobre nós mesmos, que a gente não pode controlar as coisas, a vida, os outros, né? Mas podemos ter controle sobre nós mesmos, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, ações, comportamentos, enfim. Então, percebi logo de início, não consegui controlar, continuei comendo bastante. E aí, nesses últimos dias, depois que eu fiz esse vídeo, me deu um tino. E aí, da mesma forma que eu aprendi naquela fase, como eu estava falando lá, quando eu iniciei, né, o equilíbrio alimentar, o equilíbrio da ansiedade, enfim, eu comecei a emagrecer, graças a Deus, né, porque me fazia mal. Eu não era uma fortinha que me sentia bem, né, eu sabia que aquela comilança toda não me fazia legal, não me fazia bem, nem somente na questão do meu corpo físico, certo? Até porque eu tinha a autoestima muito baixa, né, e aí nem nessa questão, mas também não fazia bem a minha saúde, nem ao meu mental, porque eu me sentia culpada por comer tanto. Né? Eu cheguei a essa fase de me sentir culpada por comer tanto e eu chorava, né? Então já tinha se tornado um transtorno, digamos assim, certo? E aí eu retomei naquela lembrança e lembrei como foi que eu aprendi. É muito importante e bem interessante que a gente dê passos e que a gente compreenda que nós precisamos dar passos. E o que é que eu tô querendo dizer com isso? Não é só passos de caminhar, não, mas o respeito do tempo com que eu dou os passos. Né? Então, quando eu consegui ir mudando a alimentação pouco a pouco, com o auxílio dos instrutores, quando eu consegui me esforçar mais e entender que eu precisava ir devagar, eu passei a controlar, né? A me equilibrar, controlar a questão da alimentação, e aí eu comecei realmente a emagrecer, né? Praticamente, acho que quase 2 meses depois, porque até então, uns 2 meses, eu comia, eu ia pra academia todos os dias, fazia forçadamente, fazia as atividades físicas, estava amando já, mas eu continuava comendo muito, então eu continuava comecei a pegar muita massa muscular, né, eu tinha essa facilidade, e aí eu comecei a adquirir muita massa muscular, mas eu continuei comendo demais, então eu continuei com o mesmo corpo que eu tava, né, mas eu estava apenas endurecendo, apenas o que é bom, endurecendo as minhas carninhas. Né? Mas enfim, então eu recordei dessa fase e lembrei que eu precisava dar passos. Porque quando eu me dava conta de que eu estava comendo demais nesses últimos dias, me dava desespero, porque eu lembrava daquela fase que eu passei dolorosa, onde eu tinha compulsão alimentar, eu não conseguia controlar, era muito mais forte do que eu, né? Então começaram a vir essas lembranças, e aí mais uma vez insistindo, a importância da gente se conhecer. Se eu não viesse buscando nesses últimos anos conhecer a mim mesmo, eu não teria talvez entendido que eu tinha chegado a esse ponto e não teria me dado conta que eu estava começando a sentir mal por minha ação de descontrole. Então, provavelmente eu não teria identificado que eu já estava começando a me culpar, a me sentir mal por não estar conseguindo controlar a compulsão alimentar. Então, quando eu me dei conta, eu bati o pé no chão e decidi, vou retomar a alimentação, a quantidade saudável, a alimentação mais saudável. Para isso, eu preciso dar passos. Então, se eu faço um bolinho fitness
Com cacau em pó 100%, aveia, né? Pra, claro, cuidar da minha alimentação, da minha saúde, né? Quando eu faço isso, mas jogo um açuquinha caramelizado por cima, eu vou perder o que eu fiz? Não vou perder o que eu fiz. Sabe por quê? Porque eu tenho consciência de que estou dando passos e que é pouco a pouco que eu vou retomar o equilíbrio alimentar. Então hoje no almoço comi bastante salada, comi ovo, suspendi os peixinhos, suspendi a carninha por esses últimos dias e estou focando um pouco mais no ovo, em salada, tirei um pouquinho do arroz e do feijão, né? Tendo a consciência, né? Que eu gosto bastante do arroz e feijão, do macarrão, enfim. Eu gosto de comida. Mas eu suspendi um pouquinho para poder comer mais as verduras, comer mais alimento saudável, o ovo, né? Enfim. Então o meu almoço tem sido dessa forma, não por dieta, certo? Mas por busca do equilíbrio da compulsão alimentar. E essa é uma maneira da gente equilibrar as nossas emoções. Porque como eu falei, a compulsão alimentar no vídeo lá, para você que está acompanhando, muitas vezes por detrás daquela compulsão tem uma dificuldade de lidar com as emoções, com os conflitos, com as dificuldades que a gente passa, né? E nessa fase de pandemia então, quantas pessoas engordaram? Enquanto a maioria, muitas pessoas que engordou, eu emagreci no início bastante. Eu estava tão focada em não engordar, porque eu não queria voltar àquela fase, como eu falei, não pelo corpo, né? Eu não me sentia bem, eu tinha uma estima muito baixa, mas não pelo corpo, porém pelo descontrole que me fazia muito mal. A minha saúde, inclusive a minha saúde emocional, a minha saúde mental, porque eu vinha com um processo de culpa, porque eu não consigo controlar minha alimentação, eu tô comendo demais, enfim. Então eu não queria retornar àquela fase. E aí eu busco ter o cuidado, eu busquei ter o cuidado nessa fase de pandemia, desde a primeira fase, né? De não entrar também em um processo de ficar obcecada em equilibrar a minha alimentação. Eu tinha que compreender que a gente está passando por uma fase difícil, né? E que eu poderia sim ter o descontrole, mas que eu buscasse o máximo possível me equilibrar dia após dia. E quando a gente se conhece, quando a gente se entende, fica mais fácil, porque a gente identifica quando a gente modifica a vibração, né? Quando a gente modifica nossas ações, quando a gente entra naquele estágio de comer demais, de se irritar demais, quando a gente se autoconhece, a gente identifica, mesmo que a gente não consiga controlar naquele momento, mas a gente se identifica, consegue identificar. Nem sempre, claro, né? Não vou dizer 100%, às vezes acontece da gente se desequilibrar e não perceber, né? Mas é muito mais fácil, é muito mais provável que a gente sim se conheça, identifique e de opa, tem alguma coisa aqui que tá diferente, né? Então eu busquei, tô passos a passos, né? Até poucos dias eu comia demais no almoço, muito arroz, muito feijão, muita carne ou muito frango, né? Comia demais, depois ainda comia várias broazinhas, daquela que eu postei hoje, deliciosa que mamãe fez, delícia, delícia. E aí eu comia várias broazinhas, ou várias rosquinhas, ou vários isso, ou comia bolo, eu comi metade de um bolo. Da hora que eu fiz, por volta de 4:30 da tarde até 8 horas da noite, eu comi metade de um bolo, fora o jantar, fora outras questões. Então aí eu decidi que realmente eu estava muito mais do que descontrolada e eu precisava reduzir, sem me culpar, sem me forçar demais, porque se eu forçasse demais, eu não iria conseguir me controlar ou me controlaria apenas por um momento e depois eu retomaria aquele desequilíbrio de uma forma mais forte. E por que que eu pensei nisso? Por que que eu refleti e tive essa consciência? Porque eu venho buscando me conhecer. Já desde quando eu entrei no espiritismo, por volta de uns 6 anos, mais ou menos, que eu fui conhecendo essa questão de autoconhecimento. Quando eu entrei na pós-graduação foi ainda mais forte, tem mais ou menos 2 anos. Então eu já vinha buscando esse autoconhecimento, tem uns 4 anos mais ou menos por aí, né? E venho sempre trabalhando toda essa questão e trazendo sempre à tona tudo que eu aprendi, tudo que eu venho praticando, o que eu não consegui para melhorar, enfim, né? Então eu me decidi retornar aquele aprendizado lá, como eu falei daquela época de academia, porque eu fui passos a passo. Quando eu consegui dar passo a passo, como os meus instrutores próprios falaram, uma amiga minha também, minha melhor amiga, sempre me dizia, nega, vá devagar, devagarzinho, não se condene, não se culpe, né? E com todo o apoio que eu tive dessas pessoas, né, que eram muito mais do que professores, eram grandes amigos meus e essa minha melhor amiga. Então a gente meio que se juntou para ajudar, né? Me ajudaram bastante a ajudar um ao outro. E aí eu comecei realmente, a gente começou a fazer desafios, eu e minha melhor amiga. Vamos fazer um desafio assim, a gente passa uma semana sem comer doce, mas a gente come o resto.
Na segunda semana a gente não come comida gordurosa, lanche, pastel, mas a gente come doce. Na terceira semana a gente come um pouquinho de cada. Em vez de comer dois, a gente come um. Em vez de comer uma barra de chocolate, a gente come 2 tabletezinhos. E aí foi. E com o tempo eu comecei a emagrecer. Né? Não demorei tanto tempo, eu também tenho facilidade de emagrecer, mas eu fui adaptando, a gente foi adaptando, fui tendo ajuda, né? Graças a Deus, e eu agradeço muito a essas pessoas. E aí a gente foi adaptando, né? Então foi passo a passo que eu consegui emagrecer. E eu só consegui quando eu realmente me permiti dar passos dentro do meu tempo, dentro do tempo que eu precisava, dentro do tempo que eu era capaz de fazer. E aí depois se tornou ainda mais rápido, porque eu passei a me habituar, eu passei a gostar, né, de emagrecer, de ter uma vida mais saudável, de ter mais disposição, né? Então eu passei a gostar, me habituar de tudo aquilo. Então hoje eu tive que reaprender. Depois de 10 dias, 15 dias não, 10 dias, minha TPM normalmente antes do ciclo foi de 10 a 13 dias, né? Então, depois desses 13 dias descontroladamente na questão alimentar, eu retomei, relembrei aquela fase e coloquei a mesa. Agora eu vou praticar passo a passo como eu fiz. Então, como eu falei, voltei, né? Coloquei, o meu almoço tem sido mais saudável, mais verdura, mais ovo, mas depois a xicarazinha de café com algumas bolachinhas ainda tá fazendo parte. Né? Mas até dias atrás eu estava comendo demais no almoço, além dessa sobremesa, né? Então hoje eu voltei a retomar, ao invés de comer metade de um bolo em 3 ou 4 horas, eu comi 2 fatias. E aí foi, né? Então passo a passo, e eu não estou me condenando com isso. Se eu continuasse na forma como eu estava, na condenação que eu estava começando a me culpar, seria mais sofrimento. Então é isso que eu vim passar para você hoje, a importância da gente dar passos, a importância da gente entender, compreender que nós temos o nosso próprio tempo, que nós temos o nosso próprio espaço. Se eu não posso dar um passo muito grande, eu dou metade de um passo. Eu ando 2 pezinhos a mais. O importante é andar, mas se eu ficar parada, nada vai acontecer ou tudo vai piorar. Então é importante você dar passos e você respeitar o seu próprio tempo para que esses passos aconteçam, para que você alcance aquilo que você, aquele patamar que você quer chegar, lá a linha de chegada. Bem assim é a nossa vida. A gente precisa dar passos porque é imprescindível. Não dá para ficar parada, principalmente nessa fase que veio para nos ensinar, para nos aflorar, né? Então a gente precisa dar passos. A gente não pode ficar parada. E a gente precisa dar passos dentro do nosso espaço, do nosso tempo, do nosso limite. Quem sabe somos nós, né? As pessoas de fora querem nos ajudar, ótimo, receba ajuda, é sempre importante. Mas você tem que compreender, por mais que algumas pessoas possam não compreender, mas você tem que compreender o tamanho do passo que você é capaz de dar hoje. Se pergunte o que é que você pode fazer hoje. Foi isso que eu me perguntei. Bem, hoje eu posso reduzir o almoço, eu posso comer só verduras e ovo, mas poxa, eu não vou conseguir me controlar e vou comer a sobremesa. Tudo bem, né? Substituir uma quantidade enorme de comida, de arroz, de feijão e macarrão, tudo junto, tudo misturado, né? Substituir por salada. Na sobremesa eu reduzi também, né? Então, passo a passo, o que é que eu posso fazer hoje? Até onde eu posso ir hoje? O importante é que você vá. E em pouco tempo você vai estar tão habituada, que vai ser tão normal, que você vai querer cada vez mais, melhorar cada vez mais. Então é isso que eu vim passar para você hoje, né? Dê passos, mesmo que sejam curtos. É o seu tempo, é a sua capacidade hoje. Não significa que você não é capaz de dar passos maiores. Significa que você está respeitando o seu tempo para alcançar, para chegar ao ponto de poder dar passos ainda maiores. Cheiro.